Boa tarde, bem-vindos ao nosso curso virtual de História da América da Universidade Federal de São Paulo. Nós vamos falar agora da parte 3 da aula 5, onde eu vou tratar principalmente do livro de Frei Bernardino de Sahagún, História General de las Cosas de Nueva Espanha. É mais conhecido como o Códice Florentino. Vou falar primeiro da construção desse livro, como Sahagún demorou 20 anos para escrever o livro. Foi um percurso lento e demorado e muito bem trabalhado. E depois vou falar alguns aspectos interessantes do livro 10º, onde fala sobre os vícios e virtudes. Sahagún estudou em Salamanca e chegou na Nova Espanha em 1529, portanto, 10 anos depois do primeiro momento em que Hernán Cortés entrou na região dos mexicas, Tenochtitlán. Uma das primeiras coisas que Sahagún percebeu foi que havia um furo em toda a questão da catequese, toda a questão da conversão. E esse furo era, do ponto de vista dos espanhóis, que, na verdade, não havia conversão. Na verdade, os mexicas, eles simulavam, eles aparentavam que estavam conversos, mas não estavam propriamente conversos, entre outras coisas, porque nem sequer os religiosos conseguiam saber se eles acreditavam ou não acreditavam nas verdades que estavam sendo ensinadas no cristianismo. Por quê? Porque eles não conheciam a língua, os religiosos, não conheciam a língua náhuatl, não sabiam quais eram as suas crenças, quais eram os seus costumes, quais eram os seus ritos, quais eram os seus deuses, né? Então, na verdade, estavam um pouco assim voando por instrumentos. Eles não conseguiam enxergar, os religiosos não conseguiam enxergar e não tinham parâmetros para perceber se de fato havia ou não havia uma verdadeira conversão. Em 1536, por iniciativa do bispo Zumárraga e também dos próprios primeiros franciscanos que chegaram, vai ser fundado o Colégio de Santa Cruz de Tlatelolco. Esse colégio vai ser um marco importante na catequese e na colonização, né? Eles vão procurar, os religiosos vão procurar criar um grupo seleto de alunos que os ajudem no próprio processo de catequese e de conversão. E a coisa deu tão certo que 10 anos depois, em 1545, os próprios indígenas, os próprios alunos já vão entrando nos cargos, dentro da instituição, dentro da hierarquia do colégio. Inclusive, alguns chegaram a ser reitores do próprio colégio. Em 1558, portanto, 30 anos depois de que Sahagún tinha chegado na Nova Espanha, o provincial da ordem pede para o Sahagún que escreva um livro, um documento, um texto em língua mexica que explique, principalmente explique para os missionários, para os religiosos, quais são as características da religião idolátrica dos indígenas, quais são os deuses, quais são os ritos, os costumes, para que possa haver, como falamos na aula anterior, para que possa haver uma verdadeira conversão, para que se possa iniciar um processo certo, seguro de conversão. E esse trabalho vai demorar 25 anos. Há uma primeira fase, por exemplo, interessante, em que o Sahagún elabora um questionário e vai junto com os seus alunos, vai nas principais cidades, por exemplo, na cidade de Texcoco, que era uma das
que fazia parte da Tripla Aliança, né? Para falar, para conversar com os anciãos, né? Para fazer perguntas e recolher respostas, e também para levantar, para resgatar, vamos chamar assim, resgatar códices pré-hispânicos que não tinham sido destruídos, né? Porque na ideia de Sahagún era preciso esse contato realmente com os códices, com os sábios e com os anciãos para entenderem a dinâmica da própria religiosidade mexicana. Daí vai sair um primeiro documento que vai ser chamado de Primeiros Memoriales, né? Vai haver um segundo momento em que os próprios colegiais vão fazer esse trabalho, né? Ele vai mandar, o Sahagún vai mandar os colegiais com os questionários, vão levantar toda uma documentação, muitos historiadores falam que é etnográfica, né? Que é praticamente o primeiro estudo etnográfico que nós possuímos aqui na América, e o resultado de todo esse trabalho vão ser os segundos memoriales, né? E já em 1565, o Bernardino de Sahagún recolhe todo esse material, organiza o material, estrutura e escreve o material, e surge a versão definitiva de 12 livros, né? A História General de las Cosas de Nueva Espanha vão ser 12 livros, que em 1569 vai passar pela censura e vai ser aprovado, né? Só que já nessa altura, reparem que todo esse trabalho começou em 1558, né? Um pedido um pedido feito por Francisco de Toral, que era o provincial. Nós estamos já em 10, 15 anos depois, né? E Sahagún está com 71 anos, né? E já o seguinte provincial já não dá apoio, por exemplo. E não dá apoio significa que ele tem as suas obrigações como frade franciscano, né? Que tem que cumprir, e não vão deixar tempo para ele ficar escrevendo, para ele trabalhar, para organizar melhor todo o material, né? Então, e ainda por cima também nem dão tinta nem dão papel, ele tem que se virar para encontrar tudo isso, né? Começa então, dentro da ordem dos franciscanos, começa um momento de tensão, onde, sem dizer que não continua o trabalho, também não facilitam para ele realizar o seu trabalho. O fato é que em 1580, né, toda essa obra vai de presente, se realiza uma edição que se presenteia, se dá de presente para Filipe II, né? E Filipe II dá de presente para Francisco I de Médicis. Por isso que vai ficar o Códice Florentino, Francisco I de Médici, de Florença, né? Então, esse é o Codex Florentino que se pode consultar, né? Se pode consultar. Está feito em três linguagens, né? Glifos, né? Desenhos, náhuatl, a versão em castelhano e a versão em latim, né? Mais ou menos, essa é as peripécias, o périplo, né? que percorreu a obra de Bernardino de Sahagún. Eu queria agora comentar, nesses mais 15 minutos, né, alguns trechos que me parece que são muito significativos, né, que podem dar uma ideia interessante do teor, né, do seu estudo, né, que são trechos tirados do livro 10º, onde trata dos vícios, né, e das virtudes espirituais e corporais de toda maneira de pessoa. Como está escrito, é de toda maneira de persona. Ou seja, está falando das pessoas em geral, não está exemplificando em homens, mulheres,
jovens, moças, servos, reis, não. Vícios e virtudes de qualquer pessoa, né? Então, algumas características que me parecem interessantes. Estou lendo agora o capítulo 27. O capítulo 27 se intitula De todos os membros exteriores e interiores, tanto do homem como da mulher. Esse termo é curioso, né? Porque logicamente não faz sentido. Parece que vai falar de biologia, né? Vou falar dos membros exteriores e interiores do homem e da mulher, mas não. Ele começa a falar, né, sobre como é que foi organizado, principalmente os primeiros anos da catequese e, mais concretamente, o colégio de Santa Cruz de Tlatelolco. Por que que ele dá esse nome, esse título, né? Porque, na verdade, como já disse para vocês, né, ele está fazendo um palimpsesto. Como ele não tinha papel, ele pegava outras obras, no caso, uma obra de anatomia, né, onde se falava de todos os membros exteriores e interiores, apagou a parte que estava manuscrita e escreveu o que ele queria escrever, que é o que eu vou ler aqui para vocês agora, né? São os problemas da censura e das dificuldades de ter papel para escrever. Mas é interessante como o Bernardino de Sahagún soube dar um jeito e escrever mesmo assim, né? Então, uma coisa que chama muito a atenção, principalmente quando se pensa em como os espanhóis chegaram desqualificando os indígenas, né, considerando que eles, espanhóis, eram superiores e que os indígenas eram inferiores, né? E que, portanto, por isso deveriam obedecer. Essa era uma discussão aristotélica, né? Aristóteles fala que existem pessoas que, por natureza, devem obedecer, né? Para os espanhóis, essas pessoas eram os indígenas, né? Porque eram inferiores, né? Só que o que fala Sahagún é exatamente o contrário, né? Temos por experiência que nos ofícios mecânicos são hábeis para exercê-los e usá-los conforme o que os espanhóis sabem e usam. E aí começa a falar ofícios de geometria, ofícios de carpintaria, ofícios de alfaiate, de sapateiros, de impressores, de contadores, de músicos, de leitores, de escrivãos, né? Tudo isto, para tudo isto, eles têm muita habilidade e sabem fazê-lo e sabem ensiná-lo, e não há arte nenhuma que não tenham habilidade para ensinar e para usar. É um belo de um elogio, né, da população indígena, né? E ainda, né, não só o elogio diz respeito à habilidade, vamos chamar assim, intelectual e manual e técnica, né? Mas principalmente a habilidade ou a sabedoria ou a educação moral, né? O que Bernardino de Sahagún vai dizer é que a educação moral dos indígenas era muito superior e muito mais elevada do que a dos espanhóis. Não só a educação, como a prática concreta, né? Eles eram ensinados a como deveriam honrar os seus deuses e como deveriam obedecer à República e aos regedores da República. E, em especial, colocavam grande diligência para que não bebessem útili, pelo menos as pessoas de 50 anos para baixo, e se ocupavam em muitos exercícios, tanto de noite quanto de dia, e eram criados com grande austeridade, de maneira que as inclinações carnais não tivessem senhorio sobre eles, e isso tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, no fundo, ele está falando que há uma educação moral, né, que é dada tanto para homens quanto para mulheres, e que essa educação moral passa pela honra dos deuses, né, pela convivência pacífica na república, pela obediência à autoridade, e pela temperança, a temperança na comida, na bebida e a temperança no sexo, né? Que no fundo são as virtudes que os cristãos consideram como as mais importantes, as virtudes religiosas, né? Existiam 4 virtudes, né, que os religiosos, perdão, 3 virtudes que os religiosos deveriam viver principalmente: a castidade, a obediência e a pobreza. É isso que ele está dizendo aqui, né? No caso dos espanhóis,
os religiosos seriam a elite, né? Quer dizer, o povo em geral não era obrigado, não era necessariamente deveriam viver essas virtudes. Se permitia que houvesse pequenos erros, pequenos pecados ou grandes pecados. Não se permitia dos religiosos com relação a essas virtudes. Mas aqui o Sahagún está dizendo que essas virtudes eram vividas por todos eles, por todos os indígenas. Era esta maneira de reger muito conforme a filosofia natural e moral, porque a temperança desta terra, né, ajuda muito a natureza humana para ser viciosa e ociosa, mas a filosofia moral que é ensinada leva esses naturais a viverem moralmente e virtuosamente com rigor e austeridade, preocupando-se com as coisas que são de proveitos para a República. É interessante isto, não? Quer dizer, um elogio sobre a organização moral, né? E a vida em sociedade, a vida harmônica e pacífica em sociedade. Agora, aqui aparece uma crítica impressionante, né, com relação aos espanhóis, que é a seguinte: tudo isto, que era muito bom, acabou quando chegaram os espanhóis. Né? Olha só como é que ele fala. Como isto acabou pela vinda dos espanhóis, e porque eles acabaram e jogaram por terra todos os seus costumes e todas as suas maneiras que eles tinham de viver, né? Quiseram reduzi-los às maneiras de viver da Espanha, tanto nas coisas divinas como nas humanas. Né? E isto não foi possível, porque se perdeu todo o regimento, toda a ordenação que eles tinham. É interessante, né? Quer dizer, é uma forma de olhar para esses primeiros anos de catequese, de colonização, né? Que dá uma pauta, né? Dá uma pauta. Né? E essa pauta é de uma admiração com relação à forma de ser dos indígenas, a maneira de se comportarem os indígenas e ao seu, vamos chamar assim, ao seu método de ensino e ao seu programa de educação, né? Por outro lado, é interessante também notar um ponto curioso, né? Que Sahagún diz que o grande perigo que estava acontecendo nesse primeiro momento, né, era de que, mais do que os índios se converterem à religião cristã, os espanhóis se converterem aos métodos e à maneira de viver indígena. Olha só como que ele diz, né? E eu não me maravilho, né? Eu não me assombro, né? Com os naturais desta terra, porque os espanhóis que nela moram, e muito mais ainda, os que nela nascem, né? No fundo são os criollos, né? acabam se adaptando a essas más inclinações. Os que nascem nesta terra, muito do jeito dos indígenas, acabam sendo, perdão, os que nascem nesta terra, os espanhóis, acabam se adaptando ao próprio de ser dos índios e nas condições dos índios. E os que são naturais espanhóis, se não têm muito tato, depois de poucos anos, acabam virando indígenas. É interessante isto. Né? Está falando, está fazendo uma advertência, né, para a ordem em geral, para a ordem franciscana, inclusive para a coroa, né, de que pode dar tudo errado, do ponto de vista hispânico. Pode ser que o tiro saia pela culatra, né? Ou seja, e estava acontecendo, né? Os espanhóis e os que vinham da Espanha, e mais ainda aqueles que nasciam aqui, né, acabavam criando e se adaptando aos costumes dos indígenas. Né? Depois também fala aqui, por exemplo, como eles, os franciscanos, aproveitaram dos alunos, esse era o plano deles, né? Aproveitaram dos alunos de duas maneiras. Uma para que esses alunos realmente, como se diria assim, introjetassem
a religião católica, né? Ou seja, de certa maneira houve uma decisão, né, de que não adiantava converter os adultos, né? Porque os adultos, na verdade, dissimulavam, eles faziam como que eram cristãos, mas na verdade continuavam com suas práticas da sua própria religião. Mas as crianças que começavam a estudar no colégio de Tlatelolco, não. Elas realmente era mais fácil eles se converterem, né? Então, por um lado, eles seriam esse grupo os que depois ensinariam os outros, né? Então, seriam os, vamos dizer assim, os repetidores, os multiplicadores do processo de conversão, seriam essas crianças, depois jovens, né? Que estudavam no colégio e que, uma vez adultos, poderiam ensinar os outros, né? E, ao mesmo tempo, também, essas crianças e esses alunos, eles ficavam no colégio, mas depois voltavam para suas casas, né, durante a noite e serviam de espiões, né? Os franciscanos, depois conversavam com as crianças e perguntavam sobre como é que seus pais viviam ou não viviam, como é que seus pais praticavam ou não praticavam, né? E por aquilo que falavam as crianças, os franciscanos deduziam, né, se havia uma conversão verdadeira ou se era uma conversão falsa, né? Depois, um outro aspecto interessante, né, é que ele fala que mesmo queimando, né, os livros, mesmo queimando os livros, se salvaram muitos, né? E os códices, né? E foi através desses códices que os franciscanos, com a ajuda das crianças e dos sábios, aprenderam a ler e aprenderam a conhecer a história e a religião e os costumes e as tradições indígenas. Hum, e um último aspecto que me parece que é interessante, é, oh, vou ler aqui, desculpem. Desses livros, né, e escrituras, se queimaram muitos, foram destruídos, junto com muitas outras idolatrias. Mas muitos também ficaram escondidos, e nós os lemos e ainda agora estão guardados. Graças a isso, podemos entender as suas antigualhas, né? Antigualhas é uma maneira despectiva de dizer as suas coisas antigas, né? Os seus costumes e tradições antigos, né? Então, de fato, os próprios frades acabaram sendo conservadores dos códices indígenas, né? Outro dado interessante, né, que chama muito a atenção, né, é que eles achavam, né, existia um pensamento mais ou menos comum entre os espanhóis, de que os índios estavam desqualificados, não sabiam nada, não aprenderiam nunca, né? Os esforços que os espanhóis faziam eram mais ou menos inúteis, né? Só que o Bernardino de Sahagún diz o seguinte: não é verdade. Os índios aprendem em 2 ou 3 anos facilmente a falar castelhano e latim. Olha só. Os espanhóis e alguns outros religiosos riam muito dos índios e se burlavam, né? Brincavam com eles, porque achavam que ninguém poderia ser capaz de ensinar gramática a gente tão inculta. Mas trabalhando com eles 2 ou 3 anos, vieram a perceber que todas as matérias da arte, da gramática, e a falar latim, e a entendê-lo, e a escrever latim, e a fazer versos inclusive heróico. O verso heróico, o poema heróico era o mais difícil de fazer, era um endecassílabo, um decassílabo, né? Um verso de 11 sílabas, né? São os poemas heróicos, concretamente o poema heróico de El Cid, né? Os indígenas, em 2 anos, aprendiam castelhano
latim, falar, escrever e escrever poemas heróicos. Não podiam ser desqualificados, não se podia dizer que não sabiam nada, né? O fato, né, quer dizer, a última coisa que eu queria comentar aqui do livro, ele fala que, inclusive, chegaram a ter o cargo de reitor, nomearam vários indígenas com o cargo de reitor, mas, em determinado momento, né, a partir dos 1560, 1570, a onda virou, né? Então, os franciscanos começaram a descuidar o colégio de Tlatelolco, já não houve uma aposta séria para manter o mesmo nível educativo, né? Há uma reforma, nós falaremos disto numa outra aula, há uma reforma educativa, né? A coroa fica realmente preocupada porque os indígenas estão se manifestando superiores, com mais autoridade intelectual e mais autoridade política e administrativa do que os espanhóis, e então eles fazem a coroa determina que, em lugar de se dar um nível similar a das universidades de Salamanca ou de Alcalá, se passe a dar um nível baixo, um nível médio, né? Porque os índios, afinal de contas, não passavam de crianças, coisa que a experiência provava que não era verdade, né? Mas o domínio, né? A forma de dominar do império era através da língua, através da cultura, né? E interessava, né, que houvesse uma mudança nos rumos educativos. Bom, era isso que queria explicar para vocês nesta aula, né? Espero que tenha ficado mais ou menos claro, né? Isto que falamos é uma das várias e das muitas crônicas que há sobre a Nova Espanha, ou também poderíamos ter sobre o Peru, né? E me parece que com isso dá uma ideia, né, de como é que era, como é que é essa grande obra de Bernardino de Sahagún e como é que, de uma maneira, falando mais em geral, são as primeiras crônicas, os primeiros documentos que temos sobre os indígenas. Muito boa tarde. Esse aqui é o meu curso virtual de História da América e esta aqui é a aula 5, a parte 3. Muito obrigado.